Senhoras e senhores, estamos iniciando um novo programa ASP-UF em Ação e ele se torna possível graças a uma participação, uma parceria da ASP-UF com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Nosso programa de hoje vai tratar da Casa Maria de Magdala, uma importante instituição que presta enormes serviços à comunidade de Niterói. Para o programa, temos o prazer de contar com a presença da senhora Yara Amorim Ribeiro, que é do colegiado diretor da escola e é diretora de doutrina da Casa Maria de Magdala. Dona Yara, muito obrigado por sua participação, sua presença. Conta-nos um pouco o que é a Casa Maria de Magdala. A Casa Maria de Magdala é uma casa de apoio, né? Foi fundada em 91 pelo Dr. René Peça. Nós sabemos que na época, né, desde 80, começou a surgir muitos casos do HIV. E ele, como professor da Faculdade Maria Tereza, ele tinha um acesso muito grande aos alunos e começou a chegar a ele os casos, né, dos alunos que estavam vivendo esse problema. Como ele era psicólogo lá e era médico pediatra na Niterói, né, lá no Hospital Getulino. E ele então conversava com os alunos os casos começaram a aumentar e o desejo dele era ter um espaço onde abrigar a esses jovens, porque foi aquele início, né, muito desastroso, né, quando começou a surgir a doença, e os jovens estavam fora de casa, famílias, a grande maioria não aceitava, alguns tinham viajado para fora e retornaram numa situação já com a doença um pouco avançada, e não havia ainda o recurso, a própria medicina ainda não tinha despertado, né, para um tratamento. E ele então começou a recolher alguns jovens, aí arranjava um espaço, colocava, quando as pessoas descobriam, como não tinham nenhuma noção, né, nenhuma informação sobre a doença, achavam que poderia ser contagiosa de várias formas, né? Ele então ficava com esses doentes em determinada casa, aí quando sabiam ele tinha que sair, ele atendia no horário, num consultório médico, que dividia com outro médico, e colocava-se no horário mais tarde, né, quando não tivesse aquele movimento dentro do shopping, era no shopping Caraí, ali na Caraí, na Moreira César, aquele 126, né, o 26. E ele então atendia ali, mas quando começaram a perceber, porque pelo tipo das pessoas, né, as pessoas jovens muito magras, com todo aquele aspecto, né, da doença, aí ele foi convidado a sair, inclusive do consultório do prédio. E ele começou então a procurar um espaço onde ele pudesse montar. Até que ele indo fazer uma palestra, porque ele era convidado para fazer palestras sobre a doença, até nas empresas. E ia também nas casas religiosas, né? A nossa casa é uma casa que nós estudamos a doutrina espírita de Kardec. E ele então era convidado pelas casas espíritas a falar sobre o trabalho e a necessidade dele ter esse espaço. Foi quando ele, indo ali no Sapê, fazendo uma palestra numa casa espírita, né, que é dentro do terreno onde hoje nós temos a nossa casa, eles então ofereceram o espaço, era um terreno muito grande, e eles então ofereceram o espaço para que ele pudesse iniciar esse trabalho. E foi assim que iniciou o trabalho da Casa Maria de Magdala. Então ela iniciou atendendo uma necessidade que aparecia na época. Aí a pergunta, a casa tem então uma proposta específica de atender a pacientes HIV. E essa proposta continua até hoje. Quais são os serviços que a casa presta hoje à comunidade?
faculdade? Olha, nós temos a parte da assistência social que atende a famílias, porque nós temos os internos, né, que moram na casa, né? No momento nós estamos com 7 pacientes adultos e 5 crianças, mas nós temos o espaço oferecido para 10, né? Porque o que acontece? Nós atendemos, começamos a receber os adultos, que eram as situações mais difíceis, né? Muitos enviados pelo hospital e eles classificavam realmente como terminais. Só mais tarde, em 96, é que começaram a surgir as crianças, né? E as crianças, nós tivemos 20 e poucas crianças que vinham diretamente dos hospitais, de maternidade, ou das famílias que não tinham recurso, né? E hoje, felizmente, né, foi mudando essa situação. Ainda recebemos adultos. Essa semana mesmo passada recebemos 2 homens, né, com o problema. E crianças não, felizmente, depois do tratamento, até das mães, né, do cuidado que as mães passaram a ter no tratamento, diminuiu muito, né, o número de crianças que nascem com o vírus. Então hoje a nossa proposta é atender crianças que são de outra situação social, né? Então aí já recebemos crianças que são enviadas pela Vara da Infância, né, pelo Conselho Tutelar, e essas crianças então ficam na casa, abrigadas, cuidadas, até haver são situações diferentes. Umas a própria família, se tiver condição, né, a própria vara que cuida disso, e as crianças retornam às famílias. E outros têm colocado na relação para adoção. E o nome da casa? Por que ele chama de Maria de Magdala? Então esse nome veio justamente da história, né, de Maria de Magdala, aquele personagem do Evangelho, né, que se dedicou a cuidar dos leprosos na época que eram abandonados pela sociedade. Então veio toda essa ideia de que séculos depois, quando aparece uma doença que estava mais ou menos dentro da mesma situação que haviam os leprosos na época de Jesus, então houve a orientação ao Dr. René, né, uma orientação espiritual que ele teve, que colocasse o nome da casa, né, Maria de Magdala, como fossem aqueles doentes, né, semelhantes de hoje ao passado, quando ela cuidava, né? Então, porque no tempo, na época de Jesus Cristo, o leproso era excluído. Isso. E agora muitas doenças e mesmo outras situações, mesmo não de doença, mas sociais, levam à discriminação e ao afastamento. Nessa perspectiva, a casa é uma casa de acolhimento humano. E como acolhimento humano, ela se fundamenta numa doutrina espiritualista. Perfeito? Somos espíritas. Como é que as pessoas se contactam com a Casa Maria de Magdala? Nós temos alguns, vão até diretamente à casa, outros nós temos os nossos telefones, né? E sempre, quando começaram a surgir os primeiros voluntários, sempre alguém que já conhece e vai visitar e leva um amigo, sempre nessa situação. E as pessoas então chegam, quer dizer, nós temos na casa, sempre trabalhamos com voluntários. De um tempo para cá, pelo próprio crescimento da casa e uma exigência até do governo, né, que nós temos que ter pessoas contratadas, né, quer dizer, a casa é considerada o terceiro setor, né, como na parte social. Então nós temos que ter contratos também, né, e com o crescimento realmente veio a necessidade. Hoje, por exemplo, nós temos as crianças, então nós temos que ter uma cuidadora permanente. Essa cuidadora ela tem que ser contratada, né? Temos que contratar, por exemplo, o serviço de limpeza, né? Alguns também que dão plantão durante a noite, porque a casa funciona às 24 horas do dia. Então, são alguns pontos que nós temos que ter essa obrigação, né? Atender a essa obrigação. Agora, a grande maioria são voluntários. A grande maioria são voluntários. Porque a exigência legal modificou muito nos últimos anos. Inclusive, para você hoje trabalhar numa instituição como essas e outras semelhantes, há algumas exigências que antigamente não existiam. Passaram a ser muito recentes na legislação pública. Perfeito. Inclusive, quando o voluntário inicia, nós temos inclusive uma documentação, né, que eles assinam, né,
como voluntários, para que não venha acontecer um problema, né, de mais tarde a pessoa se afastar, né, e fazer exigências, vamos dizer assim, né? Quando, se ele assinou né, como voluntário, ele sabe que ele não tem determinados direitos. Né, sim, mas nessa perspectiva, a casa já deve ter também o título de filantropia, de utilidade pública, federal, estadual, municipal. Nós temos os 3 títulos. Inclusive, muitas instituições tentam hoje conseguir esse título, né, federal, e não está conseguindo. Né? Nós temos esse título desde 96. Né? O Dr. René faleceu em abril. Em dezembro, nós recebemos o título federal, foi ainda no governo do Fernando Henrique, né? Presidente Fernando Henrique. Então, é um título que nos dá assim, muitas vantagens. Sim, porque nós não temos SEBAS, então com isso nós não pagamos imposto de renda, né? Então nós lutamos, quer dizer, ter toda uma documentação que nós temos que prestar conta, né? Que graças a Deus a gente está em dia, né? Para poder manter esse direito. Né? Muitas vezes os governantes procuram fazer uma revisão ou até uma negação de títulos, porque há instituições no país que abusam da legislação. Isso. E aí prejudicam muitas vezes instituições de qualidade, competentes, sérias, que fazem um trabalho muito voltado à comunidade, que seria, de alguma forma, um trabalho de responsabilidade da própria autoridade pública administrativa. Estamos encerrando já o nosso primeiro bloco, em que conhecemos um pouco da história e dos serviços prestados pela Casa Maria de Magdala. Obrigado, professora, e damos um pequeno intervalo, daqui a uns instantes voltamos ao segundo bloco. Damos sequência ao programa de hoje, que trata a Casa Maria de Magdala. No primeiro bloco, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história dos serviços que a casa presta. Dona Yara, para prestar esses serviços, a casa conta com voluntários, conta com pessoas contratadas, mas conta também, evidentemente, com algumas especialidades. Quais seriam essas especialidades que funcionam para atender a clientela e as famílias? Bom, nós atendemos no momento a 160 famílias. Essas famílias têm que ter dentro do seu corpo familiar um paciente HIV. Né? Então, esse trabalho é ligado justamente à diretoria da assistência social, né? do programa social. E ela divide em 3 sábados, na parte da manhã, onde a gente recebe a bolsa de alimentos e recebe uma orientação. Quer dizer, alguns, quando eles buscam, né, uma orientação, inclusive, especializada, que a gente possa oferecer. Nós temos psicólogos que são voluntários, né, que atendem. A parte jurídica, se houver uma necessidade, nós temos também. Né, e a medicação, quando a farmácia, porque nós temos uma farmácia muito bem montada, em que nós, existe a confecção de material da homeopatia e os medicamentos que nós recebemos da rede para os internos. Né? Esses remédios vêm especificamente, individualmente para cada paciente.
mas ganhamos muita amostra de medicamentos, né? Nós temos um espaço onde está organizado para isso. E se uma dessas famílias trouxendo uma receita, e quando nós temos o medicamento, a gente também oferece. E essas bolsas são arrecadadas pelas campanhas, e são campanhas particulares. São escolas que fazem movimento, são outras instituições, são pessoas até individual. Sábado passado, por exemplo, nós recebemos uma quantidade enorme, que uma senhora fez um aniversário e ela pediu, né, para os convidados, em vez de levarem presentes, levarem gêneros alimentícios, não perecíveis, fraldas, material de limpeza, tudo que se usa na casa. Então, nós aí abastecemos, né, a nossa casa para poder formar as bolsas que são mensais. Mas, independente disso, a casa conta com recursos públicos vindos de governo, né? Governo federal, estadual, municipal. Olha, nós recebemos da Fundação Municipal de Saúde, aqui de Niterói, sabemos que esses são recursos que são repassados, né? São recursos federais que vêm para o município e que eles repassam. Então, é para atendimento justamente da compra de medicamentos, né? Do que é mais necessário. E também, muitas vezes, existem os projetos, né? Que nós tomamos conhecimento, preparamos toda aquela documentação exigida nesses projetos, e recebemos a verba destinada a determinada questão, seja para a compra de aparelhagem, né, e para as necessidades, principalmente da parte para os internos, né, das enfermarias que estão tendo todo aquele recurso. Mas acontece que às vezes também nós recebíamos, né, uma ajuda como é que eu falei, daquele que nós perdemos esse ano, que foi da loteria esportiva, essa daqui do estado do Rio. Então, a loteria esportiva tem um trabalho de ajuda. E com essa ajuda, há várias instituições. Com a mudança do governo, eles suspenderam todo essa ajuda, porque eles queriam fazer um levantamento de recursos, como estava sendo aplicado, né? Eles mesmo, nós fomos convidados a ir lá para receber essa notícia, né? De que todos os convênios foram suspensos. Então, nós ficamos numa situação difícil, porque esse convênio, nós tínhamos atendimento, inclusive, a pessoas da comunidade, né, encaminhadas por setores médicos. Então, tínhamos os profissionais que poderiam receber, né, a ajuda que nós recebemos do convênio, e tivemos que dispensar essas pessoas. Então, os recursos vêm do Estado ou federais, repassados pela Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. Há alguma contemplação no orçamento do município para a Casa Maria de Magdala ou outras instituições? Não, que eu saiba não, porque esse dinheiro vem justamente, é um repasse do dinheiro federal. Sim. Né? Não é, porque nós tivemos uma escola na casa que recebíamos professores do município para atender a crianças, inclusive, especiais. E a prefeitura suspendeu esse convênio. Nós não temos porque mais. O município de Niterói tem uma arrecadação muito alta, além da arrecadação comum, também dos royalties do petróleo. E a gente questiona muito que há muitas instituições que prestam serviços, como Casa Maria de Magdala, como a Associação APADA, que a senhora citou, como existe a FAC, como existe a Fluminense de Reabilitação, como existem outras instituições que não têm, na previsão orçamentária do município, um recurso destinado como uma obrigação da Prefeitura Municipal, administração municipal. É um questionamento que a gente precisa levantar junto à Câmara Municipal, junto ao Executivo, no momento em que são serviços que essas instituições prestam à comunidade que deveriam ser subsidiados pela municipalidade. Afinal, é um serviço teoricamente visto, seria um serviço a ser prestado pelo município.
e as instituições particulares fazem o que as autoridades públicas deveriam, pelo menos, prestigiar, contemplando com algum recurso regular. Bom, mas lendo a site, lendo outras questões da casa, existe uma associação de amigos da casa. Porque essa associação foi o início de tudo, né? Para que nós pudéssemos ter, né, um trabalho independente, porque nós começamos junto com o Grupo Espírita ao lado que nos ofereceu o terreno. Sim. Mas nós tínhamos que nos desvincular. Então foi criada a associação. Essa associação, quando foi criada, inclusive, ela foi criada na casa de uma das pessoas que eram ligadas ao trabalho, que morava aqui na Andrade Neves, foi o primeiro endereço nosso. Depois é que nós, quando ganhamos o terreno, lá no Sapê, é que transferimos, então, o endereço da associação para lá. Essa associação dá algum tipo também de colaboração constante ou não? Não, porque a associação somos nós mesmos, né? Tá. Quer dizer, então nós temos um corpo de sócios, vamos dizer assim, né? Que ajudam financeiramente, mensalmente, né? Com carnê, né? Isso nós temos. E se a comunidade ou pessoas voluntárias quiserem dar algum tipo de contribuição, como é que elas devem proceder? Geralmente elas vão à casa ou ligam, né, para saber o horário, que nós temos sempre os horários específicos, né, com pessoas na administração que atendem e mostram a casa, falam dos diversos setores, porque às vezes o voluntário chega, ele tem vontade de ajudar, mas aí aquela pessoa sabe, mas eu não tenho muito jeito, por exemplo, de lidar com o enfermo no leito, vamos dizer assim. Mas nós temos os setores todos da casa, né? É a cozinha, a lavanderia, é a farmácia, é a limpeza, é a administração. Então, os setores são imensos. Então, quem quiser ajudar tem sempre um local, né, que a pessoa pode se adequar. Que é importante que as pessoas que estejam acompanhando, que vejam o programa, tentem também dar um tipo de colaboração, porque há uma necessidade que é atendida e a comunidade que é servida por uma instituição. E essa instituição precisa ter o apoio para poder continuar a prestar o seu serviço. A senhora queria ressaltar talvez alguma mensagem especial, aproveitando o programa, para a comunidade de Niterói? A mensagem que a gente deixa é o que nós sempre conversamos com as pessoas que chegam. A nossa casa é uma casa, nós somos espíritas, mas a nossa casa é aberta a qualquer religião. Nós temos dentro do nosso quadro, né, de voluntários, pessoas católicas, evangélicas, alguns que nem religião possuem. Estamos abertos às 24 horas do dia, porque como temos os nossos, né, internos que residem na instituição, os nossos plantões são diretos. São plantões de 4 em 4 horas, que as pessoas podem ir para visitar. Temos os colaboradores ali diariamente. Temos o plantão à noite, né, porque eles não podem ficar sozinhos, sem atenção. Então, nossa casa está aberta para receber a visita. Inclusive, quando aqueles ligam, né, para oferecer ajuda, como recebemos ajuda, como resultado de uma festa, e nós sempre convidamos as pessoas a conhecerem a casa, né, para saberem como está sendo aplicado os recursos que eles estão enviando. Então, nós temos recebido, sim, inclusive escolas que fazem campanha com os alunos, gincanas, e que pedem esse tipo de material de limpeza, material não perecível, e é com isso que a nossa casa sobrevive. É com a ajuda realmente da comunidade, dos corações, né, que são tocados, porque sabem da seriedade do atendimento, do programa e a de própria dificuldade, porque não existe uma outra instituição em Niterói que atenda a esse tipo de trabalho, né? Então, por isso, nós somos conhecidos e somos respeitados nesse sentido. E nós, então, agradecemos, né, a colaboração de todos, da comunidade que nos cerca, e pessoas que vêm do Rio, até às vezes, né? Voluntários que moram no Rio, que atravessam, que vêm dar o seu plantão na casa como voluntário. Então, é uma casa de amor, é uma casa cristã, né? Então, por isso que nós estamos lá para receber as visitas que quiserem conhecer todo o nosso trabalho. Nós estamos encerrando o nosso programa, tendo visto a atuação, a
Casa Maria de Magdala. Agradeço a Dona Yara Eu que por agradeço. ter disponibilizado seu tempo e nos ter dado tantas e boas informações sobre a Casa Maria de Magdala. Esse programa pode ser acessado pelo site da ASPIUF, pelo YouTube, e podem comunicar-se conosco. Tem o telefone da ASPIUF na telinha. Comunique-se conosco para acompanhar este e outros programas. Muito obrigado.